Inclusão é enxergar potencial onde os outros veem limite. Sejam bem-vindos ao IntegraCast, um espaço para falar sobre saúde, desenvolvimento humano e educação. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento para gerar novas perspectivas, ampliar os horizontes e contribuir com a sua trajetória profissional e pessoal. Vamos agora para mais um episódio. E hoje eu estou aqui com essa maravilhosa, tá? Posso dizer que é minha amiga, gente. Essa mãe maravilhosa do Heitor, né? Essa esposa do Lúcio, serva do Senhor, e que vem abrilhantar, né, o nosso episódio com um bate-papo leve, né, acolhedor sobre a maternidade e a maternidade atípica. Então, seja muito bem-vinda, Maiara. Te agradeço, né, por esse tempo de estar aqui conosco e compartilhar a sua história para, quem sabe, transformar outras histórias. Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigada por esse convite. Muito bom estar aqui. Mai, começa se apresentando para o pessoal, né? Eu fiz só um resumo, mas quem é a Maiara, né? A Maiara é a esposa, como você bem falou, do Lúcio. Além de esposa, ela é profissional, né? Eu trabalho na indústria farmacêutica, então eu sou mãe do Heitor, sou profissional e sou esposa. É um conjunto de muitas Maiaras ao mesmo tempo, né? Mas, além de tudo, cristã. Né? Uma mãe, uma pessoa que acredita em Deus primeiramente. Você e o Lúcio já estão casados há quanto tempo? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Ser mãe sempre foi, não vou dizer que é seu objetivo, né? Mas sempre esteve nos seus planos? Você sonhou, idealizou? Sim, nós não começamos a namorar muito cedo e tudo nosso foi muito planejado. Né? Então, o Heitor foi planejado, o Heitor foi algo que a gente queria no nosso momento e Deus preparou e Deus enviou. Né? Então, foi tudo no tempo certo, do nosso jeito, né? Era tudo planejado. Que bom, então foi bem esperado, né? Foi aquela gravidez... Foi no momento de Covid, mas... imagino como deve ter sido ter essa situação, Sim. né? E aí vem Heitor, né? Nasce o Heitor nesse lar, né, cristão, nesse casamento abençoado. Como é que foi essa chegada do Heitor? É o primeiro neto do... Lado paterno, sim. Sim. Lado materno é o segundo. É o segundo. Mas aí tem toda aquela expectativa, sim, né, até gente? porque ele é o segundo do lado materno, mas o primeiro já está muito mais velho, já é um adolescente. Tem uma diferença de idade. Bem grande. E a chegada de qualquer criança, né? Aliás, a chegada de toda criança gera uma expectativa muito grande na família, né? E, gente, o Heitor é lindo. Sou suspeita para falar. Então, vem o Heitor, e aí muda você na sua parte profissional, né? Você dá um tempo na carreira. Como é que foi essa chegada, né? Não dei tempo na carreira de parar, né? Só aquele negócio da licença maternidade mesmo. Continuei, né? Depois de 6 meses, sendo profissional também, fazendo tudo, né? Como eu apresentei, sendo esposa, mãe e profissional trabalhando. Aí depois, ele com 6 meses, você volta a trabalhar, de fato. Sua licença foi até... na verdade, 4 mais 1, né? Então, não sei que ser 6 meses, mas é o que é normal. E eu acredito que seja bem interessante a gente tocar nesse ponto, né? Porque a gente está falando de uma maternidade e uma maternidade atípica. Como é que foi esse desenvolvimento do Heitor, né? Os marcos de desenvolvimento, porque a gente lidar com famílias, né? Então, as perguntas que sempre permeiam eu não percebi nenhum atraso, ou eu percebi, mas achei que não tinha, né, nada a ver. Como é que foi aí esse teu encontro até, né, o diagnóstico? Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, Rafa, eu acredito, né, por ter essa vivência do trabalho, ser na área médica também, né, isso me deixa na área da saúde, me deixava com maior, posso dizer assim, maior conhecimento, né? Mas o Heitor, até 1 ano e 3 meses, ele estava dentro do marco de desenvolvimento. Então, a gente fazia todas as consultas e estava tudo lá dentro do gráfico, tendo evolução. Ele engatinhou, ele andou, ele
entrou Balbuciou. balbuciou, ele tava tudo, né, perfeito. Só que em algum momento, após ali 1 ano e 4 meses, ele começou a apresentar algumas coisas que começaram a me chamar a atenção. Uhum. Um foi a questão do balbuciar, que ele parou. Uhum. Ele não falava, nem balbuciava mais nada. Eu lembro de uma situação que a gente, andando de carro, ele cantarolava, né, balbuciando, cantarolava, e aquilo ali ele parou. E depois ele começou a apresentar outras questões, né, andar na ponta do pé, o flapping, e aí aquilo ali começou a me chamar a atenção mais ainda. E quando eu fui levar isso para a médica, né, na época, ele, como eu falei, né, ele é uma criança de pandemia. Sim. Então, e aí ele é neto, vamos dizer, não é neto único, mas é o neto mais novo. Então, assim, perto de nós não tínhamos nenhuma outra criança que poderia fazer, né, Esse parâmetro. esse parâmetro. E ele não tinha contato com outras crianças, né? Assim, então, assim, a gente não estava sabendo como estava sendo a troca dele com outras crianças também. E aquilo ali me chamou muita atenção. E eu levei ele até a médica e falando para a médica me fez uma pergunta na época, né, sobre essa questão. Eu falei, não, ele não tá, é babá em casa, então ele não tem essa troca. Ele não faz troca nem com primo. Eu falei, não tem ninguém da idade. E aquilo ali, a médica foi na época e falou assim, vamos colocar ele pelo menos algum período numa creche. Para observar melhor como é que seria essa interação, né? Isso. E assim a gente fez, meio período, ele ia e aquilo ali não estava tendo troca nenhuma. Aí eu falei para ela, olha, eu já fiz isso, a gente já fez isso e eu não quero esperar. Foi aí que ela me indicou uma neuropediatra. Isso ele já estava com 1 ano e... Com 1 ano e 6 meses, ele já estava ali, com 1 ano e 6 meses, ele já começou a olhar muito isso. Já fez, né, 1 ano e 4 meses, 2 meses já, a gente fez aquele teste, ela ficou mais um pouquinho, vamos ficar mais um pouco, mas vou encaminhar para a neuropediatra. Mas uma atenção que também me chamou, o Heitor acabou sendo exposto também à tela. Então aquilo ali também me chamou a atenção. Falei, será que foi a tela também que, né, que deu essa questão? Causou esse... Isso, essa questão, porque antes ele imitava. Sim. Então ele parou de imitar. E aquilo ali eu falei assim, será que era a tela, né? Aí a gente reduziu a tela, só que assim, eu sou uma pessoa que, por eu ter esse conhecimento, e sou uma mãe. Sim. Que não espero muito. Sim. Né? Eu fico muito atenta a essas questões. Então, automaticamente, quando ela falou, não, então tá, então tem uma neuropediatra de indicação, vai lá conversar com a neuropediatra. Assim eu fiz. Fui conversar com a neuropediatra. Na primeira consulta, a neuropediatra não fechou o laudo, que não pode ser fechado, mas indicou eu fazer algumas terapias, algumas avaliações, e eu já saí dali com a convicção de que eu tinha que correr. O tempo é muito importante, né? A gente falou sobre isso, né? A intervenção precoce, né? Ou seja, percebeu, né, que tem algo ali diferente não vou dizer normalidade, mas do que se espera para aquela criança dentro daquela idade, né? Porque a gente tem que entender que somos sujeitos únicos. O ambiente influencia. Você tocou no assunto, por exemplo, tela. Será que foi a tela que não estimulou? Então, assim, a busca, né? Quando você sente que há algo ali, a mãe sente, né? Há algo ali que deveria, né, estar de repente já fazendo tal coisa, não está. Então, essa busca, não por diagnóstico, claro que o diagnóstico é importante, eu costumo dizer que o diagnóstico é a bússola. Sim. Né? Ela vai nortear o tratamento, isso. né? Mas a busca pela intervenção, por dizer, não vou esperar, né? O meu filho poderia já estar fazendo isso, já está atingindo esse objetivo e não está, né? Então, não é uma caminhada fácil, eu acredito que não tenha sido. Não foi nada fácil. Eu falo ali nessa questão de sair dali para correr, ser rápida, mas ao mesmo tempo, eu e meu esposo estávamos com uma aflição. Sim. Né? Primeiro filho, aquele sonho todo, a gente esperava uma maternidade normal. Sim. Né? E aquilo ali, e ao mesmo tempo que é uma coisa que eu friso muito quando eu converso, a gente vai passar pelo luto, eu passei pelo luto, meu marido passou pelo luto, foi um ano muito desafiador, muito mesmo, relutando, se perguntando o que eu fiz de errado, até porque é uma coisa que evoluiu muito rápido, né? Umas investigações que a gente começou a fazer, e
eu fiquei me questionando se poderia ter feito algo diferente. Então, depois eu falei assim, Deus falou assim, não, calma. Calma, que tudo tem um propósito. E eu comecei a trabalhar isso em mim. E o meu marido também começou a trabalhar isso nele também, porque a gente precisava ficar bem, Isso. aceitar o diagnóstico, porque, como você falou, o diagnóstico não é tudo. Ele vai te dar o direcionamento. Sim. Mas a gente precisava aceitar. Então, acho que que acontece que algumas famílias, às vezes, não aceitam. Porque não é fácil. Porque não é fácil. Como você mesma falou, você e o seu marido tiveram que primeiro, eu não vou dizer tratar uma ferida, mas é assim, primeiro vocês tiveram que respirar e se cuidar, né? E aí vem você enquanto mulher, ele enquanto homem, vocês enquanto casal. Isso aí. Né? E entender que vocês precisavam estar bem para cuidar do Heitor, né? Para ofertar ali tudo que ele pudesse ter, né? Então, são processos, né? Você falou, você passou pelo luto, né? Você aceitou que tinha algo ali, não é errado, eu não gosto de usar essa palavra, mas era algo diferente com o desenvolvimento do seu filho. Sim. E que estava causando sofrimento, tanto para ele quanto para vocês, e não se acomodar, né? Como é que foi a família em relação a isso, né? Tanto a sua família, a família do seu marido, recebeu? Foi o primeiro criança que recebeu o diagnóstico. E depois a gente começa a avaliar muitas vezes, né? Até a minha mãe, ela começa a avaliar algumas coisas dentro da família, da própria família. A gente começa a ter aquele olhar, vamos caçar! Isso, vamos caçar, né? E a gente automaticamente se pergunta, claro. Será que eu não tenho também, não fui diagnosticada? Sim. Aí meu marido fala, eu tenho TDAH. Aí eu falo, eu acho que eu tenho ideia. Então, assim, é algo que aí eu falo, meu pai tem também, meu irmão também tem. Então, assim, algo que a gente acaba começando a mesmo fazer o diagnóstico, coisa que a gente não pode, né? E acaba a gente fazendo o diagnóstico da família. Já começa a se entender que já tinha algo ali. Mas que não tinha... É o que eu falo, assim, e hoje, graças a Deus, tem muitos médicos que corroboram com esse pensamento, está bem disseminado. Para ser realmente um transtorno, tem que ter prejuízo significativo. Isso. As pessoas perguntam assim, mas por que hoje tem tanto autista? Sempre teve. Né? Só que é um espectro, né? Você vai ali, de repente, não ter tantos prejuízos, porque depende muito do estímulo que você teve, do ambiente em qual você está inserido, né? De uma condição social que, de repente, você ali sempre estava indo para médico, e uma coisa ou outra que passava despercebida, mas você tinha uma intervenção. Então, assim, tem prejuízo? Está impactando na qualidade de vida, né, do sujeito, de quem está no entorno, a gente tem que buscar ajuda. Isso. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse olhar... Autoavaliação, né? Eu, quando entrei nesse campo, eu dizia assim, gente, minha mãe tem alguma coisa. Meu irmão tinha. Porque, assim, a gente começa a perceber que tinha sofrimento, mas era um sofrimento ali que não gerava um impacto na qualidade de vida do sujeito. Então, a gente ia levando as quantas e quantas pessoas a gente conhece hoje, com o conhecimento que a gente tem, que sofreram, né, por falta de ajuda, por falta de conhecimento adequado, por falta de intervenção. Com certeza, né? Porque não é fácil. E você se considera privilegiada em descobrir cedo, né, em estar atenta, e o Heitor ter podido ter, né, uma intervenção ali, não foi ideal, mas ele teve, né, ele teve essa rede de apoio na parte terapêutica. Sim. E também na parte familiar, né, porque é uma família bem estruturada. Sim, e os avós, a família aceitaram. Sim. Né, eu acho que a forma que eu passei, a forma que o meu esposo passou, eu lembro até quando meu esposo comunicou a família dele, foi numa reunião de família, Natal, e todo mundo chamava o Heitor não interagia, o Heitor não olhava, e aquilo ali começou. Aí meu marido resolveu, todo mundo na sala resolveu para assim, gente, tem um negócio para contar para vocês. Aí eu fiquei olhando para cadê? Então, o Heitor tem um diagnóstico, ele é TEA, então vocês vão chamar ele por enquanto, e ele pode ser que ele não atenda vocês, então eu quero que vocês
aceitem, Uhum. e ele já está fazendo tratamento, a gente está entrando com terapia, a gente já está, né, fazendo todo o acompanhamento dele para ele evoluir, para ele ter os ganhos dele de marca de desenvolvimento. Então, eu achei assim, eu acho que é aquilo, ele aceitou, eu tive um marido que aceitou, que foi para passar para a família, porque o primeiro da família, né? O meu lado da família já foi assim, minha mãe contando, porque é algo, acho que é para a mãe. Eu não tive essa postura. Uhum. Porque, sim, o luto para mim, acho que não que o meu marido foi menor que o meu, porque é pai, mas a mãe, ela vive ali 9 meses gerando, né, com aquela idealização da maternidade, e receber, ao mesmo tempo que eu estava ali de olho no diagnóstico, né, nas questões dele, eu queria um parecer médico, né, uma orientação médica, mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar, né? Mas quando eu te recebi, eu falei assim, não tem como mudar. Eu tenho que agradecer e eu tenho que buscar o melhor para o meu filho. E aquilo ali foi cada dia, né, dia após dia, me dando força, me dando um processo. Foi aí que o Heitor hoje, a gente pode dizer, né, que ele está evoluindo. Muito. Né? Graças a Deus. Porque ele já passou, nós já passamos também, não foi só flores aqui, a gente está aqui no momento aqui de falando... A maternidade em si já não é, já não é tranquila. Imagina uma maternidade atípica, né? Então, quando você fala dessa questão de que não é que para o pai seja menos sofrido, né? Mas assim, você, a partir do momento que descobriu que estava grávida, o seu corpo muda, você, né? A gente às vezes fala assim, o pai realmente ele só se torna pai quando ele vê o filho. Você não, a partir do momento que você descobriu a gravidez, que aquele ser estava sendo gerado, né? Porque já existe vida intrauterina. Isso. O seu corpo mudou, a Maiara mudou, né? Então é um aspecto físico, é fisiológico. Então, assim, a gente cria, né, as nossas expectativas. E eu não gosto muito de falar assim, mas aí veio uma criança atípica e quebra a expectativa. Não, gente, né? Veio uma criança, né? Você é mãe, né? O Heitor, ele vai, né? Claro, tem barreiras, tem as dificuldades, né? Inerentes ao transtorno, senão não ia ser um transtorno, né? Os desafios. Mas é uma criança, né? Isso aí. Que quer ser amada, que tem potencial, né? Você, né, e seu marido investe tempo ali, e é um tempo realmente, né? Eu até queria falar sobre isso. Esse tempo que você não descansa, né? Não. É a Maiara mãe, a Maiara esposa, a Maiara profissional e a Maiara o tempo todo pensando na saúde do Heitor, né? Em qualquer coisinha ali que foge ali a seu olhar, você já está nessa, né? Como é esse tempo assim? Como é que você faz para gerir, né? Só Deus sabe. Eu falo que só Deus sabe, porque ao mesmo tempo que eu tô ali parada, dando atenção, ao mesmo tempo trabalhando, ao mesmo tempo, né, dando atenção ao esposo, eu fico pensando, Heitor, o que eu posso investigar, o que eu posso, aonde eu vou, qual médico que eu vou, o que a gente pode fazer para melhorar, estudando, né, porque tudo é novo. Sim. Então, estudando para pegar informações do que eu posso fazer de melhor para o meu filho, para o meu filho ter evolução. Né? Então, eu mudei muitas coisas, eu fui para um olhar, né, integrativo, eu tirei glúten, tirei lactose, né, tirei, na verdade, a caseína, a proteína do leite, para a questão da inflamação, olhei muito para a questão da inflamação dele, estamos investigando o intestino, a questão da disbiose. E isso você foi orientada por algum profissional ou foi você nessa busca de conhecimento mesmo? Foi você? Foi através do meu olhar, Sim, o né, seu olhar. Que eu fui buscar profissionais dentro desse parâmetro, né, que eu poderia continuar comigo do meu olhar. Né? Eu acho que eu sou da forma assim, eu acho que a mãe conhece muito seu filho. Sim, e precisa, né, conhecer. Isso aí. Então, eu quis alguém que estivesse junto comigo, né, na medicina, que eu pudesse fazer o tratamento do meu filho dessa forma, porque eu via que ali Heitor tinha ganhos. Entendeu? O Heitor não é uma criança de ter crise, não é uma criança
que você fale, ele não obedece. Uhum. Ele tem as questões dele, né? A questão da fala, que é a questão da Sim. comunicação, que ainda está, né, evoluindo. Sim. Mas eu preferi ir por esse lado, que eu vi que o Heitor estava tendo ganhos. Uhum. O Heitor, ele não come quase nada de açúcar, né? Acho que esporádico ele comia algo com açúcar, até porque ele é uma criança, e quando vai num aniversário de criança, difícil não comer um brigadeiro. Isso aí. Mas a gente tenta fazer a alimentação dele o mais saudável possível. E isso vem agregando ele no dia a dia dele, atenção, ele não ter crise, né? Então, assim, E você, a gente aqui, né, que o Heitor faz as terapias aqui, a gente consegue perceber nitidamente, né, o quanto essa alimentação do Heitor, né, uma alimentação realmente, né, focada ali no desenvolvimento dele, o quanto faz diferença na evolução das terapias, né? E você também percebeu logo isso de cara, né, essa mudança de chave, né? E em relação a essa mudança de chave também, você também teve uma trajetória de buscar perceber se aquelas terapias estavam fazendo efeito, não é nem efeito, mas se estavam surtindo realmente a tendo evolução esperada, né? E infelizmente, né, no primeiro momento, até chegar a vocês, Uhum. o Heitor ele não estava tendo a evolução. A gente via que o Heitor não evoluía. O Heitor continuava a mesma criança. E eu não estava vendo que ele estava ganhando nada, Uhum. mesmo eu fazendo uma alimentação, Você que eu já já estava fazia fazendo toda uma alimentação não tão saudável, Uhum. tá? Mas já era uma alimentação saudável, porque o Heitor sempre comeu muito bem. Sim. A base da alimentação dele sempre foi boa, mas mesmo assim ele não estava ganhando nada. E quando eu cheguei para conversar, e eu não fui recebida como uma mãe que olhava dessa forma para o filho, e aqueles profissionais não olhavam o meu filho como eu estava olhando, foi algo que aquilo dali me deixou em estado de alerta. Uhum. Ele não está evoluindo. Os terapeutas que estavam ali, né, que os profissionais não estão vendo o jeito que eu estou olhando o meu filho. Você acha que eu devo continuar com o meu filho ali? Aí foi aonde eu tive que olhar, não, ele não perdeu. Eu penso assim, ele não perdeu. Não Sim. vou entrar com perda, porque foi um ano. Se você for para esse lado aí, né? Mas eu falei, não posso parar, não posso continuar aqui. não Então, posso tentar mudar, tentar, né? Porque se não tá bom desse jeito, por que não tentar mudar, né? Isso. Mas isso só aconteceu, Mayara, porque o seu olhar estava voltado para o Heitor, né? Eu lembro que o Bruno ele falou em um momento, né, de um sepultamento que a gente estava, de alguém da família dele, e ele teve a oportunidade de falar. Bruno, para quem não sabe, é meu marido, né, e trabalha aqui com a gente. Ele falou sobre o poder da presença. E isso me impactou muito, né? Então, assim, se você não tivesse tão presente, né, se não fosse essa mãe que, como você mesma falou, eu tenho que conhecer melhor o meu filho, eu tenho que saber, né, o que esperar, se ele está bem ou se ele não está, né? Se você não tivesse tão presente, mesmo com a correria do dia a dia, né, mesmo com o seu trabalho e com suas demandas, isso não teria acontecido, né? Então, assim, essa busca incansável, né, para que ele consiga, né, se desenvolver, né? Então, assim, eu falo muito sobre o poder da presença. E aqui a gente vê muita diferença. A família que está presente, né? E eu não falo só a mãe, porque aqui a gente tem pais maravilhosos, Sim. né? O Lúcio mesmo é um pai muito presente. Então, assim, a gente tem mães e pais maravilhosos aqui. E a gente vê a diferença de como isso corrobora para o desenvolvimento da criança. É uma família que a gente consegue trocar, é uma família que a gente consegue dar um feedback de um profissional e essa família depois fala assim, olha, segui a dica daquela terapeuta, né? Ele já está fazendo isso. Então, assim, como é bom, né, ter essa família que respeita, né, acredita no nosso trabalho e aí a gente vê o resultado lá na ponta, né? Então, o que você falou de perceber que não estava sendo bom e querer ser ouvida, né? Porque assim, quem mais vai querer o bem do seu filho é você. Com certeza. Né? Então, assim, se essa família está insatisfeita, se essa família precisa, de repente, mudar a rota, por que não? Né? Por que não te ouvir? Né? Então, eu acho assim, a importância da presença de vocês, né? No dia a dia
do Heitor, né? O quanto a gente vê aqui essa diferença, né, dessas famílias que participam. E aí foi a viradinha de chave. Colocou, trocou, mas você continua nessa busca aí de sempre estar olhando ele. Sempre estar olhando. Agora é a parte do intestino. Isso, que é uma parte que eu gostaria até que você falasse, porque assim, quando a gente pensa em criança, né? Então, ser em desenvolvimento, criança e adolescente, a gente tem que entender que a alimentação, né, são os pilares básicos ali. Alimentação, sono e hoje, exposição à tela. Uhum. É um básico que funciona se a gente tiver ali com tudo debaixo de uma regra, debaixo de uma organização, né? Não é deixar a criança comer o que quer, o adolescente comer o que quer. Então, a gente falando numa perspectiva de uma criança típica, a gente já vê os ganhos, né? Uma criança que tem uma alimentação ali, né? Na hora certa, uma alimentação ali que tem todos os nutrientes que eles precisam, isso impacta diretamente no desenvolvimento, né? Na aprendizagem escolar. E o quão importante é se essa criança for neurotípica. Porque a gente já está falando de um cérebro que funciona de uma maneira atípica, de uma maneira diferente. Um intestino, que para muitos, né, estudiosos, é o segundo cérebro. Tá ligado ao cérebro. Então, imagina como é meu comportamento quando eu estou com alguma indisposição, né, interna, e eu, enquanto criança atípica, às vezes não consigo expressar. Isso. Né? Então, aí vem para terapia, às vezes, com uma indisposição, não rende a sessão, muitas vezes a gente vê que a criança não está evoluindo e é algo do comportamento interno, né? E o quanto você preza por isso, né? E assim, a gente vê ganhos, você também vê muitos ganhos no Heitor, né? Tem hora que a gente fica assim, ai, tadinho, não tá comendo. Eu imagino você. Come uns tomates, uns ovos mexidos. Gente, o lanche dele, tomate com ovo mexido, biscoitinho de arroz. Ele me apareceu com um bolo esses dias que eu falei assim, gente, não deve ser bolo de chocolate não, mas ele tava numa gana para comer esse bolo. Sem glúten. Eu falei, sem glúten. E ele, maravilhado com aquele bolinho dele, pedindo aquele lanchinho dele. Então, assim, o quanto isso é importante, né? Você cuidar, como você falou, é um olhar integral. Sim. Porque você percebe quando ele está irritado. Sim. Né? E dentro de casa você consegue manter essa rotina também. 100%. 100%. Gente, e é difícil. O único momento que a gente foge um pouquinho é quando tá com cada avó. Que a avó às vezes não ajuda muito. Porque é vó, né? É vó, gente. Brincadeira, né? Eu falo da minha mãe, tô falando da minha mãe. Eu falei da sogra, falando da minha mãe. Porque a sogra é regradinha. Mas de segunda a sábado, vamos dizer assim, segunda a sábado é 100%. E aí ele domingo tem que às vezes tem alguma escapulida, mas não é todas as alimentações. Entendeu? Sim, aí na Páscoa ele ganhou um ovinho. Um ovinho. Um ovinho. Porque é isso que você falou, é criança, né? Então, assim, respeitar as fases, né? Vai no aniversário. Ele vai ver todo mundo comendo, né? Então você sabe que ali vai fazer, às vezes, ele vai ter uma reação que as outras crianças não vão ter. Então, dói, mas você pensa, amanhã ele vai me agradecer. Rafa, e assim, vou até falar nessa questão, né? Como que é olhar, né? A gente vê que quando o Heitor vai nessa festinha e ele come o brigadeiro que ele ama, ele fica muito elétrico. Açúcar. Sim. Né? Então, assim, eu vejo nitidamente quando ele não é o Heitor de todos os dias, quando ele está com alimentação saudável. Quando ele come algo que está fora da rotina dele, o organismo dele já mostra. Até eu falo, eu sei quando ele come besteira na minha mãe, que é quando ele fica elétrico demais. Porque ela deu açúcar pra ele. Sim, aí eu falei, mas você deu açúcar, né? Aí ela, só um pouquinho. Eu falei, foi só um pouquinho não, porque ele já tá elétrico. Você já conhece. Eu já conheço. E não é ser radical, Não. né? É entender como a gente falou, né? É um cérebro que funciona de uma maneira atípica. Então, as reações no corpo dele vão ser sempre mais intensas, né? Vão provocar ali, de repente, ali, reações que não provocariam em uma criança típica, né? Então, Isso. assim, mas o que é que tem ele correr? Vamos dizer assim, o que é que ele tem de correr demais? Mas vai atrapalhar o sono dele. Sim. Né? No dia seguinte, na terapia,
provavelmente ele vai estar muito mais agitado e vai ser muito mais difícil uma demanda estruturada. Então, é pensar não agora, né? É pensar em estou cuidando porque realmente hoje, nesse momento, a carga horária que ele precisa, né? As intervenções que ele precisa são mais intensas, né? Chega a ser exaustivo, né? Para vocês. Mas a gente está colhendo frutos, a gente já está colhendo frutos, né? Então hoje a gente consegue olhar e ver, nossa, tá dando certo, porque dói às vezes, né? Porque eu já perguntei se quando meu filho vai ser 100% criança, né? Sim, porque sim. Hoje ele tem uma demanda, né? Sim, Às uma vezes, carga uma carga grande, né? Mas eu penso lá na frente. Eu Sim. penso que ele está tendo ganhos. Sim, né? sim. Então ele está evoluindo. E tudo que a gente faz é pensando no amanhã, né? Um dia após o outro, né? Um dia após o outro. O Heitor, a vida dele é assim, né? A nossa vida é assim, um dia após o outro. E são pequenas conquistas, Isso. né? É uma conquista ali. É o que a gente estava falando, eu e meu esposo estavam falando. Um oi pra gente é algo fora... sem explicação, é algo que a gente não consegue explicar, porque a questão do Heitor é a fala, a comunicação, né? Então, quando ele fala um oi, quando ele dá um tchau, quando ele... pequenas palavras, aquilo ali já aquece o coração, acalenta. Né? E com intenção, né? Isso. Porque, assim, o Bruno testemunha para todo mundo que numa reunião que ele fez aqui, que a gente fez, que o tema foi pai no filho, e foi voltado só para homens, o Lúcio, ele fez todo mundo chorar. Porque Lúcio tinha acabado de ouvir, acho que há 2 semanas atrás, pela primeira vez, o Heitor, acho que aos 4 anos, falando papai. Né? E isso emocionou todo mundo. Então, assim, é algo que para muitos é tão cotidiano, né? Chega a ser ordinário no sentido de acontecer normal, o quanto isso impacta, né? E você também teve o prazer já de ouvir o Heitor falando mamãe. Mamãe. Tenho ouvido mais vezes. Ai, que bom. Nosso coração fica bem quentinho, né? Então, assim, é um dia após o outro, literalmente, né? São as pequenas conquistas que vão fazendo assim, tá valendo a pena, né? E quando você traz essa questão de ele é criança, a gente aqui o tempo todo fala isso, né? Por que a gente escolheu uma casa? Por que a gente escolheu um lugar com quintal? Porque a gente não quer que essas crianças deixem de viver as fases, porque não vai voltar. Isso aí. Né? São estações que elas não vão voltar mais. Claro, ele precisa hoje de uma carga intensa de terapia? Precisa, né? Porque os atrasos são significativos. Mas ele não deixa de ser criança, ele não deixa de correr, ele não deixa de aprontar, ele dá uma canseira na gente quando ele chega. É verdade. Ele quer pegar na planta, ele quer molhar, e ele quer ficar no parquinho. Então, assim, o quanto a nossa proposta de dizer assim, olha, a gente está olhando para ele enquanto criança, né? A gente quer, claro, proporcionar as melhores terapias, melhores intervenções, mas assim, essa fase não vai voltar mais. Verdade. Né? Eu acho que vocês sentem isso, né? Sim. essa alegria dele quando chega no portão, né? Daqui a pouco ele já vai estar, cheguei Brasil, porque tu é desses. Então, assim, hoje, né, nesse cenário, né, perspectivas, prognóstico, né, o que você pensa, né, projeta para o Heitor, né? Se você hoje tivesse dizer assim, Rafa, Nayara, o que você quer hoje para o Heitor, né? Você vai fazer essa pergunta para o Mayara, vai querer que ele fale muito, 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 muito. Eu quero que ele solte a fala, eu quero que ele fale para todo mundo. Já tá! Eu brinco que ele já tá quase orando em línguas, porque tá... Eu quero cada vez mais. Eu acho que ontem eu fiz uma consulta médica e a gente falou, né? Eu falei, olha, quando o Heitor estiver falando 100%, né? Que ele já tá falando algumas coisas, mas formando frase, já comunicando, sim, né? Sim. Assim, 100%, eu acho que eu vou estar dando glória, glória, glória a Deus, porque é o que hoje me aflige, né? O dia após o outro, né? Que é um dia após o outro, mas é um dia após o outro, porque são palavras que vai surgindo e aquilo ali vai acalentando, vai te dando esperança, né? Porque a vida da mãe típica não é fácil. Hoje eu tô sorrindo, mas já tive dias tristes, já tive dias que eu vou começar a me emocionar.
Já tive dias que me perguntei se eu tinha que parar de trabalhar para ficar 100% com meu filho. Já tive dias que eu tive que separar a questão de ser só mãe, não ser mãe e esposa. E é difícil, mas cada ganho, cada conquista mínima, que é de uma mãe atípica, me deixa agradecida, grata, porque de tudo, de todas as dificuldades, meu filho é uma bênção, né? Então, só cada mãe atípica sabe as suas dificuldades. Eu tenho minhas dificuldades, mas eu sei que cada uma tem as suas dificuldades. São dores diferentes. São dores diferentes, são momentos diferentes, são famílias diferentes. Então, eu queria até deixar uma mensagem, né? A mensagem é: Deus está com você, mãe, pai. Sejam fortes, porque essa criança que Deus me enviou para ser a nossa criança, ela tem um propósito na sua vida, tem um propósito na sua família. Então, seja forte. Eu sei que dias após dias, tem dias que é de lutas, mas tem dias que são de muitas alegrias, de aquelas vezes, aquele mínimo de alegria, mas que faz seu coração palpitar. E cheira seu filho, porque ele é criança, porque... E ele é especial, né? Então, é isso. Eu acho que o meu olhar é olhar, né, de mãe, mas eu sei que eu sou uma meio inconformada, né? Mas eu acredito que todas as mães são inconformadas. Sim. Então acaba fazendo o melhor pelo seu filho. Toda mãe vai buscar sempre o melhor, né? Eu brinco que eu digo assim, quando a mãe erra, ela tá sempre tentando acertar, né? Com certeza. A maternidade é um dom, né? Uma dádiva de Deus. E Deus nesse momento, como é que entra Deus aí nessa forja dessa Maiara, né? Desses momentos no secreto que eu sei que tem, né? A gente troca muito sobre isso. Então, como é você ser cristã? Como é que Deus te fortalece nesses momentos, né? Eu sei que já deve ter passado por questionamentos, né? Não sei, eu acredito que sim, né? Sim. De você e Deus, né? No começo. E como é que você enxerga hoje, assim, você encontra refúgio, né? No seu secreto, no meu secreto, na minha oração, no meu relacionamento, é Ele que me fortalece. Ele fortalece a minha família. É Ele que fortalece o Heitor. Todos os dias eu faço uma oração e eu falo: Deus esteja com o Heitor. Ele é seu. Antes de ser meu, ele é seu. Então, se você me deu a ele, você tem um propósito na vida dele. Então, que ele seja instrumento. E já é, né? Já, assim, o Heitor, a Maiara, o Lúcio, né? Essa família Salabert, que eu acho chiquérrimo esse sobrenome, eles chegam pra gente, assim, com um propósito, né? E o Heitor vem para tirar até a gente da zona de conforto, né? Porque o Heitor, quando a Maiara conversou comigo, a gente não tinha esse espaço, a gente não tinha equipe, a gente ainda não... A gente estava num projeto de alugar espaço, de construir, e eu falei para ela assim, eu ainda não tenho tudo isso para te oferecer, né? E ela falou, não, eu confio em você, né? Eu sei que o Heitor vai ser bem cuidado, eu sei que ele vai evoluir, então isso deu um pontapé para dizer assim, injetou ânimo, né? Acreditou, não que a gente não acreditasse, mas a gente ainda estava muito no início de tudo, né? E a gente hoje poder participar, né? Que a gente, Heitor, é como se fosse da nossa família mesmo, né? É participar desses avanços que para a gente não são pequenos, né? Quando a gente troca ali, às vezes na cozinha, meu marido vai me dar um biscoito ali, não. Aí a gente, ele falou não, né? Aquela comemoração. E quando ele corre, a gente, hoje ele tá demais, hoje ele tá querendo dar, né, um sapeca na gente. Então, assim, eu acho que não tem dinheiro que pague.
né? Não tem ouvir você, né, falar o quanto o Heitor está evoluindo, o quanto ele está ganhando na própria escola, né? Que a gente já fez reunião, já tivemos contato com o professor, a nossa né, tá na escola, o quanto o Heitor, né, tá se desenvolvendo, tá interagindo, tá brincando, tá buscando. Então, isso para a gente é gratificante, né? Toda a equipe, né, que está por volta disso, porque é um trabalho árduo, né? Buscar sempre o melhor, né? Onde não está dando certo, vamos mudar essa estratégia. Mas no final, né, tudo isso não seria possível se a gente não tivesse vocês, pai e mães atentos, né, entendendo as barreiras, os desafios, mas comemorando cada pequena conquista, né? Porque às vezes a gente foca muito no que não atingiu, né, no que não conseguiu, né, e trabalhar com crianças atípicas, né, com seres em neurodesenvolvimento é enxergar o potencial, né, onde outros realmente veem limites e a gente tenta enxergar, né. O Heitor, ele pode hoje não estar se expressando tão bem com palavras, mas o olhar dele, né, a gente sabe quando ele não está bem, a gente sabe quando ele quer aprontar, a gente sabe quando ele está fazendo ele fala com intenção, olhar, né? A comunicação que a gente fala, a expressão dele naquela resposta que não se dá com palavras, né? Mas ele comunica sempre. É incrível, né? Então, assim, eu que tenho que te agradecer, né? Em primeiro lugar, pela confiança no nosso trabalho, né? Você e o Lúcio vieram como bênção mesmo para o nosso espaço. E se eu falar também eu vou chorar, né? Porque assim foi tudo muito de Deus, né? Quando a gente obedece Deus, quando a gente está na direção do Senhor, as coisas acontecem, né? Ele envia os amigos dele, ele envia os profissionais. Eu lembro quando a Mayara me deu lá o laudo dele, a gente ainda não tinha uma fono que tivesse né, aquele curso que a médica pediu, e eu falei para ela, eu vou correr atrás, né, eu vou buscar essa terapeuta ocupacional, eu quero ofertar o que eu tenho de melhor, porque eu acredito que uma boa intervenção vai fazer, né, o Heitor evoluir, e o quanto vocês acreditaram na gente, né? Então, assim, essa parceria... É uma parceria. É uma parceria, né? O quanto é importante a gente ter família que acredite. Então, se você está com um profissional que você acredita no trabalho dele, né? Se você sabe que ele está dando o melhor para ele, valorize, né? Porque esse profissional, ele não acaba o trabalho dele quando encerra a sessão. Ele leva o estudo de caso para casa, ele troca com outros profissionais, ele está sempre em alerta ao que aquela família está precisando, né? Então, nosso WhatsApp é à disposição, verdade, né? Algo diferente, né, Rafa? Eu acho assim, não só o WhatsApp, o relatório mensal, com cada detalhe, com fotos, vou dar um spoiler, né? Eu nem lembrei disso. Com fotos, é o nosso com portfólio. Portfólio. Então, assim, são detalhes, né, que às vezes vocês acham que é pequenos, mas que faz a diferença para uma família, porque a gente está ali, ele fica aqui, né, na terapia, e a família não participa todos os dias ali na terapia, mas aquele registro, o que foi feito, aquela troca no WhatsApp. Então, assim, você está me agradecendo, mas eu também te agradeço, porque você está dando o seu melhor, a sua equipe está dando o melhor. Então, tá buscando vocês. Eu tenho essa certeza que aqui vocês buscam a evolução do meu filho. Entendeu? Não é só mais uma criança, né? Atípica, não. Você tá buscando a evolução dele. E foi isso que a gente conversou lá no início, né? Que você falou, não, eu vou buscar a evolução do seu filho. Então, era uma dor que eu tinha, que eu te levei, e que você sempre teve, assim, sempre esteve comigo ali naquela troca, tanto que eu te agradeço. Obrigada por me ouvir como mãe, né? E, assim, toda vez que a gente faz uma reunião, você com as terapeutas, com todo mundo da equipe, é todo mundo ali naquela troca. É uma equipe, família e o terapeuta, né? Então, todo mundo buscando em prol de tudo, a evolução do Heitor. Esse é o nosso objetivo, né? Então, gente, eu ficaria... Nossa, o coração chega a estar
Eu ficaria horas e horas, não só falando sobre o Heitor, mas falando dos desafios da maternidade. Eu não sou mãe ainda, né? E durante algum tempo eu questionei a Deus, olha a ousadia, né? Senhor, eu não sou mãe. E o Senhor me traz para trabalhar com mães, né, com famílias, mas a gente sabe que o contato maior vai ser com a mãe. E eu não sou mãe, então como é que eles vão me ouvir? Como é que elas vão valorizar aquilo que eu trago, né? E aí, não só mãe, Deus me leva para um caminho de trajetória buscar trabalhar com famílias atípicas, né? Então, é algo de buscar sempre o crescimento pessoal primeiro, profissional. Sim. E você acredita tanto no que você está fazendo que, assim, você passa a verdade para o outro, né? Mas é o que você falou, a escuta, é acolher aquela fala, porque por mais que eu queira ser a melhor profissional, a melhor gestora do espaço, os meus terapeutas buscarem se capacitar, ninguém vai querer mais que vocês. Verdade. Né? O Heitor hoje, né, tá aqui com a gente, né, e em alguns outros momentos, de repente, lá na frente pode estar em outros espaços, mas ele vai sempre ser o filho da Maiara e o filho do Lúcio, né? Então, vocês buscarem o melhor para o filho de vocês e não esquecer do poder da presença, Com certeza. né? Do poder da presença de caminhar juntos, claro, tem as demandas do trabalho, tem os desafios do dia a dia, mas nada substitui o poder da presença dos pais, né? Para qualquer criança, né? E hoje a gente, infelizmente, tem famílias que acabam se desestruturando por conta do diagnóstico, né? E o quanto é importante a participação de toda a família, né? A rede de apoio, né? É muito importante. Porque é uma caminhada, como você mesmo já trouxe, é uma caminhada cheia de desafios, né? E para encerrar, porque eu já estava me despedindo, mas assim, a conversa está tão boa, como é que você está se cuidando, né? Porque é aquela famosa frase, quem cuida de quem cuida, né? Como é que essa Maiara consegue respirar, ter os momentos, café, se cuida, malha, tá linda, esses momentos, o processo que você não pode se sentir culpada, diga-se de passagem, porque você precisa estar bem, né? Então, como é que você ainda dá esse jeito aí para se cuidar? Então, o processo do cuidar teve momento, né? Não foi logo junto com o diagnóstico, porque quando a gente recebe o diagnóstico é aquilo que eu falei, né? Cada estação, né? Cada estação. Isso aí. Então, o agora, Sim. A Maiara está olhando também para ela, que a Maiara viu que a necessidade de a Maiara estar também 100%. Isso aí. Né? A Maiara, o pai também. Isso. Então, aqui a família viu a necessidade. Não, nós temos pais, temos que estar 100%, nós temos que cuidar da nossa saúde, porque a gente precisa estar bem para o nosso filho. Isso aí. Né? E como você falou, é reflexo. Ele sabe quando a gente está bem, ele sabe quando a gente está mal. Né? Além de saber, ele sente tudo. Sim, sim. Né? E então, assim, a gente viu essa necessidade. Então, agora a Maiara tá na academia, a Maiara tá se alimentando bem melhor, então tá olhando também pra Maiara também um pouco. Isso aí. Eu falo que eu tenho 1 hora, pelo menos, assim, 1 hora do dia pra Maiara. Que é a hora que ela tá na academia. O quanto é importante, né? É uma sobrecarga muito grande em cima sempre da mãe, né? Isso. Então, assim, o quanto é importante essa mãe também ser cuidada, Isso. né? Essa mãe ser vista como uma mulher, né? Que precisa de todo esse suporte. E seria, assim, um cenário perfeito se todas as famílias pudessem ter isso, né? Com certeza. Então, que bom que você está tendo esse momento, né? Eu espero que você também se sinta cuidada aqui pela nossa equipe, pela gente. Sim. Sim, que pode a gente estar mimando, né? Para mostrar o quanto vocês são importantes, o quanto a gente precisa que vocês estejam bem, né? Então, gente, é assim, com pesar que eu me despeço, né, dessa conversa. Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, né? Por essa troca. Eu espero que tenha sido gratificante para vocês, como foi para mim, né? Principalmente que ainda não sou mãe. E por mais que eu já tenha conversado com Maiara diversas vezes, cada hora que a gente se encontra, a gente vai além, né? A gente consegue extrair ali
aprofundar a nossa conversa, Com né? certeza. Então, muito obrigada mais Eu uma que te vez. agradeço por esse convite, esse momento de estar falando um pouquinho, né? Que a gente poderia falar muito mais, Sim. mas falando um pouquinho sobre essa maternidade, sobre a minha vida, sobre a vida do Heitor, sobre a minha família. Obrigada. Obrigada a você. Então, ficamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e fiquem na expectativa que, de repente, a gente pode ali voltar com a Maiara novamente ou outras mães para trazer sempre um conteúdo cercado de conhecimento, né? Mas com leveza, com acolhimento e com muito amor.